Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite para você, Vivi. Seja bem-vinda aí por mais um bate-papo sobre hipnoterapia, né? Deixa eu até fazer uma pergunta. Quando que é a tua presencial? Ou já foi? Então, Nelito, boa noite, pessoal, tudo bem? Era para ser agora, esse final de semana que passou, mas teve o decreto lá em São Paulo e foi adiado. Agora eu vou para lá Hum, final de maio. mas que legal. Vai dar certo. Vai Aumentando a sim. expectativa ainda é melhor. Sim. E é isso que nós vamos, inclusive, falar hoje. Você que está nos assistindo, você que está nos vendo aí, fique à vontade para comentar, falar, para fazer o seu comentário, fazer a sua pergunta. E hoje nós vamos falar de um assunto que nós começamos a comentar, né, na passada, é este aqui, né? As emoções. Nós temos emoções. O que nos faz ser essa carcaça, sim, problemas ou de diferenciações são essas emoções. Se a gente não tivesse pelo menos alguma dessas quatro aqui, ou não tivesse essas emoções, o medo, a raiva, a alegria e a tristeza, nós não seríamos humanos, nós não teríamos isso, porque nós seríamos pessoas, vou colocar aqui entre aspas, irracionais, né? Então, nós estamos aí trabalhando num período para entender o ser humano. E é isso que nós queremos brincar um pouquinho, conversar aqui um pouquinho hoje, né? E aí até vocês podem me perguntar, bah, mas quatro emoções negativas, né, e uma positiva, medo, raiva e tristeza como negativa e só alegria como positiva? Não, claro que não, né? O medo, o medo nos protege, então ele é positivo, né? Então nós temos apenas que entender o que é isso. Inclusive em outras lives que a gente fez, até foi comentado, sempre que você estiver com uma dessas emoções mais fortes em você, ou medo, ou raiva, ou alegria, ou tristeza, cuidado ao conversar com outras pessoas, cuidado ao falar com outras pessoas, cuidado ao receber informações de outras pessoas, porque isso vai marcar você de uma forma que pode trazer malefícios, né? Ou não, essa engrenagem não funcionar tão corretamente aí no teu futuro, né? Então essas aqui são as quatro emoções que a gente vai conversar um pouquinho, vai falar um pouquinho aí no decorrer dessa uma hora que a gente tem. Então falando um pouquinho sobre o medo, sobre a raiva, sobre a alegria e sobre a tristeza. Mas antes de nós começarmos então e falarmos, já a Vivi já deu seu boa noite, eu também vou dar uma boa noite aqui pro José Maria. Seja bem-vindo, José Maria. Boa noite, Nelito. Boa noite, Vivi. Mandar um boa noite para Dona Inês também, né? A mamãe. Ah, cantinho o Boa saco noite. já, né? Boa noite, a gente. Não, eu quero puxar a orelha dela, porque essa história de ter o filho mais bonito de Pato Branco aí, ela ficou tirando a beleza dos outros. Então, não Fazer pode o esse quê? egoísmo todo aí. Não, mas assim, as coisas acontecem porque acontecem. Se não acontecesse, é porque não aconteceriam. Profundo isso, né? Além. É filosófico, é o que é. É o que é, e não o que será. Mas que bom que vocês estão aqui, né? E aí nós vamos brincar um pouquinho, Vivi e José, por enquanto, né? Olha quanta coisa interessante que a gente pode falar só com esse pensamento, né? Com essa questão aí das emoções, né?
Se você fizer qualquer coisa hoje que tenha a emoção muito forte vinculada, você vai trazer, tu vai fazer uma mudança na personalidade da pessoa. Ela pode ser mais agressiva, ela pode ser mais calma, ela pode ser mais medrosa, ela pode ser mais reagente, tudo depende de como você vai estar conversando, né? E aí eu gostaria de abrir o bate-papo, né? Falando um pouquinho, primeiro dando um parecer meio que geral, para depois a gente fazer uma coisa mais específica, na opinião de vocês também, qual que é essa importância das emoções? Primeiro, para nós, como seres humanos, né? Ter a emoção, ter a capacidade de utilizar e de sentir isso, né? Essas emoções, e a importância que ela tem para a nossa vida como comunidade também, né? Vivi, tu quer começar? Hoje, inclusive, meus amigos, Dia das Mulheres, parabéns para todas as mulheres, parabéns, Vivi, parabéns você, mulher que está nos assistindo. E aí eu desejei feliz Dia da Mulher para alguns amigos meus, e eles ficaram, o que é isso? Eu disse feliz Dia da Mulher, né? Hoje é o Dia da Mulher, então o dia também tem que ser feliz hoje também, né? Então, Vivi, fica à vontade aí. Obrigada, Nelito, obrigada. Então, sobre as emoções, né, o que você estava falando. Eu acho muito engraçado, porque a gente cresce muitas vezes ouvindo dizer, engole o choro, não precisa ficar triste por isso, mas você ficar nervosa com isso, se acalma, não pode ficar nervosa. E a gente não aprende a lidar com as emoções, a gente não aprende a lidar com tudo que a gente tem, né? Que Deus fez. Se Deus fez, é porque é importante. Se Deus fez, é porque aquilo faz parte da humanidade, aquilo faz parte do ser humano, né? E tem a sua importância. Como você disse, o medo, por exemplo. Se você não tiver medo, você se depara com um leão, você não vai fazer nada. Você vai ficar ali na frente do leão e não vai tomar atitude nenhuma. Quando você tem o medo, você já entra em alerta para tomar uma atitude e sair correndo dali, né? Ou tomar a atitude correta de não se aproximar, pelo menos. Então, tudo isso é necessário para a gente. A raiva também, né? Porque tem momentos em que a gente precisa se posicionar, e até mesmo com uma certa raiva. Claro que a raiva em excesso vai fazer mal, como qualquer outra emoção que a gente possa ter. Mas, como diz a Pamela, não existe emoção negativa, existe emoção negativada. O que é isso? É quando você tem uma emoção e aquela emoção te causou um trauma por alguma coisa. Como, por exemplo, eu falei do medo, né? Você tá ali, criancinha, vê uma barata, para você é tudo bem, a tua mãe sai gritando, meu Deus, uma barata, que não sei o quê. Aquilo dali te gera um medo. E aí, essa emoção, lógico, vai ficar negativada na tua memória. Então, não existe emoção negativa, mas emoção negativada. E todas elas têm as suas funções. Eu acho que é imprescindível entender isso, né? A função, qual que é a função, né? Tanto que se nós pegarmos o medo e a tristeza, são duas emoções que paralisam, né? Que nos deixam imóveis, né? Já a alegria e a raiva é alguma coisa que nos impulsiona, que nos dá um salto, que nos faz avançar. Ou seja, e eu acho que esse finalzinho aí que você falou, acho que resume tudo isso, né? Ela é uma ferramenta, mas ela não pode ser negativa. Ela não pode ser negativada, né? Como você falou. E aí, o professor José, né? Tu concorda com o que a nossa querida Vivi comentou? Então, eu acho que eu só vou complementar aqui, né? Então ele concorda, viu como é que é? Eu não posso nem discordar dela hoje, né? A Vivi está afiada, Dia das Mulheres, né? Então eu tenho que concordar. Não, mas isso tudo, essa discussão é válida, porque quando você vê a evolução
da espécie humana na savana africana, justamente essa herança é uma herança genética. Então, tudo isso que a gente tem, raiva, medo, tristeza, dor, nojo, né? Acho que você não pôs o nojo aí, né? Que no filme Divertidamente tem o nojo. Há um estudo lá, e a Adriana Foz, ela comenta em cima de 5 emoções e mais alegria. Então, são 6 emoções. Tem estudos que colocam 8 emoções, mas na verdade há umas variâncias de raiva, uma variância de medo, a variância de tristeza, a variância de nojo, mas basicamente são as 5 que são as mais estudadas, né? Então, aí é só para ter, naquela época lá, né, tinha o caçador-coletor, né? O pessoal vivia caçando e coletando, e eles precisavam enfrentar, né, as feras que tinha na floresta. Então, a raiva servia para quê? Para ele enfrentar. Ele tinha que ir, tinha onça, tinha leão, tinha que enfrentar. Então, a raiva era uma forma de enfrentamento, né? O medo era para ele fugir. Então, era uma maneira de fuga dele. Então, o medo servia para fugir. E no caso aqui, você colocou a tristeza aí, a tristeza são as perdas, as frustrações. Então, ele ficava triste. Hoje não cacei nada, hoje não consegui nada, hoje não foi um bom dia de caça, não foi, né? Ou perdas de algum familiar dele, ou alguma outra coisa que era relevante para ele. E as alegrias são as conquistas, né? Nossas alegrias são as conquistas. E quando a gente, levando isso para a hipnose agora, colocando isso na mesma panela aí, quando a Pamela falou, quando a gente ficava triste, o pessoal falava, não fica triste. Quando você chorava, o pessoal engole o choro, não pode chorar. Então, é uma emoção reprimida, né? Você tinha uma perda, ninguém consegue avaliar o que o outro está sentindo ou qual a quantia. Você imagina, né? Mas cada um é único, cada um tem uma maneira diferente de ter esses sentimentos, né? Então, quando você tinha medo, isso não é nada, né? E essa situação vai se potencializando, né? Você vai tendo essa emoção reprimida, essas emoções que são naturais do nosso corpo, né? Por isso que você que leu lá Rápido e Devagar, Daniel Goleman, quando ele fala de inteligência emocional, é isso. É como você vai gerenciar essas emoções. A maneira como você vai gerenciar isso aí. Todo mundo vai ter. Agora, qual que é o valor que eu vou dar para isso? Qual que é a importância que eu vou dar para isso? Aonde eu vou canalizar isso? Aí eu falei para vocês, tipo, eu tive o esporte como válvula de escape, né? Eu não tive a educação familiar, eu tive o esporte como válvula de escape para não explodir. Porque talvez se eu não tivesse o esporte, eu não teria essa válvula de escape. Porque ao longo da criação, os pais não entendiam muito bem, não aceitavam, você não pode chorar, você não pode isso, você tem que ser duro, você tem que ser forte, você tem que ser firme, você se torna uma pessoa, um homem de gelo. Só que se a pessoa não suportar, é onde vem o excesso de estresse, onde vem a depressão, onde vem a ansiedade, onde vem uma série de outras coisas, outras comorbidades, as doenças psicossomáticas oriundas dessas emoções, né? Vou deixar você tocar o barco aí, depois a gente comenta mais, né? É muito bom isso. E acho que também, além de... Antes de continuar aqui, eu queria, o pessoal de casa aí que está assistindo a live, não está vendo, mas tem uma outra colega nossa aqui, a Aimee, ela está meio escondida, né? Daqui a pouco ela aparece para dizer um oi, uma boa noite, e também participar junto aí, né, Aimee? Porque ela também gosta de falar bastante. Boa noite! Olha lá, tá no carro. Eu tô em trânsito. Vim só para bater um papo com vocês aí, dar um oi pro pessoal, ver o que tá rolando aí. Mas estou em trânsito aqui hoje. Então presta atenção no trânsito. Demora. Já eu volto. Maravilhosa, beijo. Feliz Dia das Mulheres, linda. Feliz dia, linda. Você também tá aí. Puxa essa aqui agora. Estamos fazendo o Dia dos Homens também, né, José? Acho melhor você dar Feliz Dia das Mulheres para nós também, né? Aí já fica tudo certo. Mas tem uma outra coisa bem, bem interessante que a gente não percebe, né? Que a emoção que nós adultos sentimos é diferente da emoção de nós crianças. Porque é muito mais forte a emoção que a gente sente quando criança. E o pensamento, por não ter conhecimento
de tudo que acontece na nossa vida, da dor suportada, das alegrias que podem vir, elas nos parametrizam de uma forma que a gente tem um certo problema de entendimento, né? Por exemplo, uma criança uma vez cortou o dedo com uma folha de papel, né? Para aquele momento, era uma dor para ela insuportável, ela nunca tinha sentido aquela dor. Então, para ela, era insuportável. Quando a mãe viu, e aí, gente, prestem atenção nos detalhes que a gente fala para as nossas crianças. Quando a mãe viu no âmago de tentar acalmar a criança, ela diz: isso não é nada, você vai ver o que é a dor de um parto. Imagine como ela se sentiu, o que ela sentiu dentro dela, pensando, se essa dor que eu estou sentindo é insuportável, imagina a dor de um parto. A conclusão, depois de adulta, ela não queria ter filhos. Por quê? Porque se a dor do parto é insuportável, ficou marcado para ela. Então, quando a gente verbaliza alguma coisa para uma criança, que está, principalmente, que está com a emoção mais à flor da pele, você está dando alguns significados para a vida dela. E esses significados, na grande maioria das vezes, não é tão bom como a gente imagina que seja, né? Então, você falar para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, para uma criança, já imaginei que você não ia conseguir, você nunca consegue, você isso, você aquilo, você está dando spoilers, você está fazendo com que a criança ache que ela não é uma criança que vai ser alguém na vida. Então, é muito bom, quando você está com a emoção à flor da pele, elogiar uma criança. Falar bem da criança. Porque aí você está falando, comentando e incentivando ela a algo, e não depreciando. Tá? Por isso que hoje em dia existem muitos fatores ou muitas linhas aí que o pessoal diz: pare de negativo, chega de negativo. Você que gosta aí de um jornal nacional, um outro jornal que só tem morte, uma novela que tem traição, isso tudo vai gravando na mente das crianças como um fato. Então, se ela sente a emoção do medo, a emoção, a própria emoção, aquela tristeza, o choro, enfim, e naquilo lá um ator que ela admira diz: quem é criança não vai poder ser ninguém na vida, um exemplo, né? Aí você tem um resultado que não é tão benéfico para as crianças. Então, mães, pais, né? Isso é um pedido que eu vou até que lançar para outras pessoas também, né? Os hipnoterapeutas, os coaches, constelação, PNL, enfim, todos esses dizem assim: não falem, não coloquem coisas negativas nas crianças. Coloquem coisas positivas. As crianças têm que entender que elas são uma benção e não um estorvo. Tá? Esse é um assunto que me deixa muito preocupado, né? Porque nós não pensamos na criança. Né? E aí, José Maria, tem duas coisas para falar para você. A minha mãe acabou de entrar dizendo boa noite aqui, tá? E a segunda, não só a importância do pai, da mãe ou dos parentes. Olha a importância que tem um professor na vida de um estudante, de uma criança. Desde pequeno até com mais idade.
Quantas vezes, José, que nós não nos preocupamos com o que nós falamos, sendo professores, e aí eu me coloco como professor, né? Ah, você não é capaz, sabia, porque já me falaram que você é assim, né? Olha como a gente destrói as pessoas. A gente humilha as pessoas, né? E aí você, como professor, como pai, eu acho que você tem aí uma visão desse cenário tão, e eu vou dizer assim, tão problemático, não, talvez não seja talvez uma imaginação minha, né? Mas que para mim, é muito preocupante, né? Qual que é a tua visão como pai e professor? Tá, eu vou entrar, como dizer assim, eu vou dar uma borrifada nessa sua fala aí. Então, a situação do professor em sala de aula, muitas vezes, quem é valorizado? É o aluno quietinho, é o aluno que não fala, é o aluno que não abre a boca. E o que você faz com aquele aluno? Fala assim, olha que bonito, o Nelita não abre a boca, olha que beleza, a Vivi não abre a boca. Eles são exemplo. E o outro, né, tá virado no giraia, tem fogo nas calças lá, e você valoriza quem? O quietinho. Ele não faz muita coisa, mas também não atrapalha, né? Então, o que acontece? O professor fica potencializando isso, o pai acha bonito, porque o filho é quietinho, né? Porque ele tem um conceito, porque ele não fala nada. Quando ele se tornar um adulto, o que vai acontecer? Vai virar um Zé Maria da vida. Vai ter medo de falar em público, vai ter medo de se expor, vai ter medo de enfrentar alguns desafios. Mas por quê? Começou lá atrás. O que é o bonitinho? O que é o certinho? Ele não fala. Por quê? Ele segura as emoções, ele tem vontade de falar. Ele tem vontade de dar a opinião dele. A opinião é dele, então não tem certo ou errado. Né? Ele quer falar, eu quero falar, mas espera aí, não, a folha para mim cai para cima, né? Se o vento bater, ela sobe, eu acho que não. O rio para mim é vermelho, porque tá escuro, porque choveu aí em Pato Branco, a água ficou vermelha. Só que o professor, não, isso está errado, isso não sei o quê. Então, você vai criando aquela crença, você acabou de colocar aí, de identidade, você falou do ser. Então, como que vai ficar a identidade dessa criança? E esse ser humano que vai virar adulto, como que ele vai ter essa identidade? Como que ele vai trabalhar com isso lá na frente? Né? Se ele não teve a chance de começar a aprender quando criança, quando na fase que ele podia, alguém foi e cortou ele, reprimiu essa emoção que ele tinha de expor para fora a alegria. Então, é uma pessoa que não vai ter alegria ou felicidade. Por quê? Alguém começou a podar ele lá atrás. E tudo por causa de um sistema que você tem que ser quietinho, que o quietinho é o mais bonito, é o mais bonitinho. E o que não é o capetinha, né? Aquela situação. E se você for ver as pessoas bem mais sucedidas depois de formação, não foram os mais quietinhos, os mais santinhos, né? Os que ousaram mais não foram os mais quietinhos, os mais santinhos. Porque os mais santinhos são os mais padronizados, são os mais hipnotizados, né? Que vão carregar isso ao longo da vida, né? Então, ele nunca vai achar que ele é capaz. Então, ele vai ter uma crise de identidade, e vai ter uma crise de capacidade, e vai ter uma crise de merecimento. Por quê? Porque a hora que ele cair na realidade, né, ele está indo pelo ponto de vista do professor e da família que acha que ele tem que ser o santinho. Então, se você tem um filho que ele quer explorar, que ele quer sair, que ele quer derrubar, é uma coisa natural que ele está explorando. Ele está, como dizer, ele está sendo um cientista da vida ali, ele está experimentando tudo. A hora que ele potencializar, que ele virar um adulto, com certeza ele vai alinhar todas as arestas que ficaram tortas aí, né? Mas a gente, enquanto professor, acha bonito aquele que é o quietinho, só que muitas vezes, por que ele está quietinho ali? Né? É uma pressão, é uma opressão que ele tá sentindo, né? É uma opressão que passaram para ele, né? Opa, peraí, se eu não falar, ninguém vai reclamar, ninguém vai rir de mim, o professor vai dar nota 10 porque eu sou caladinho, né? Não faço nada, então, mas também não produzo muita coisa, né? Você vai levar isso pro resto da vida. Né? Então, passa a bola aí para os colegas aí. Jesus, que borrifada, hein? Que borrifada. Aí você coloca a gente num patamar agora quais são as nossas crenças? O que nós achamos que é correto? Por que nós agimos de tal forma?
E aí, não querendo dar desculpas, né, Vivi, mas eu acho que é importante também a gente entender algumas coisas. A nossa geração veio dessa, né? A nossa geração, eu sou da geração que o professor tinha uma vara na sala de aula e nós apanhávamos, né? E aí graças a Deus, eu sempre fui acima da média, né? Então, acima da média para disciplinas, acima da média para apanhar, acima da média para tudo, né? Eu sempre estava ali acima da média. Mas eu acho interessante esse pensamento, né, Vivi? Porque quando a gente pensa nisso e coloca isso de forma, verbaliza, né? Até então, você não entende muito, puxa, mas aonde que fica o limite disso? Aonde que dá para nós separarmos? Não, é legal ser quieto, em algum momento, mas até onde que é legal você falar, até onde que é legal você calar? E aí eu vou passar para ti, Vivi, porque eu acho que é importantíssimo até essa troca de experiência, você que estava no Japão e a cultura é totalmente diferente, né? O que você agrega com essa cultura japonesa? Olha, Nelito, lá a cultura é totalmente, igual você disse, é totalmente diferente. Principalmente quando se diz respeito à mulher, porque é um país totalmente machista, onde a mulher não tem voz. Literalmente, as mulheres não têm voz. Elas estão lá para fazer o que tem que ser feito e abaixar a cabeça, somente. Então, isso é muito complicado. E a gente, como a nossa cultura já é bem diferente, isso para mim era um problema. Eu olhava e falava, meu Deus, que vontade de dar na cara desse homem que está fazendo isso. Mas é cultura, então para eles isso é totalmente normal, né? Mas assim, esse é uma linha muito tênue, né? A gente fica muito naquela de não saber muitas vezes o que fazer, o que dizer, a hora de falar e a hora de ficar quieto, justamente porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. Quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, quando a gente sabe e reconhece o que eu quero para mim, o que me faz mal, o que me faz bem, eu começo a verbalizar isso de uma forma mais clara, sem agredir o outro, sem ofender o outro, mas eu me posiciono em cima daquela minha emoção. Eu começo a me posicionar e me colocar. Até aqui você entra, até daqui para cá você não pisa, sabe? E é muito interessante a gente estar falando sobre isso, porque aconteceu isso comigo. Eu sou a caçula de casa, né? Então eu sempre escutei muita coisa do tipo assim: ai, fica quieta. Fica quieta porque você não sabe de nada ainda. Você é muito pequena ainda. Ah, você é muito pequena, não sabe. Nossa, tem muita coisa ainda para acontecer. Ah, se a vida fosse fácil do jeito que você pensa. Ah, quando você crescer, porque você é muito pequena, não entende de nada ainda. E eu realmente me via muito pequena. E eu não abria minha boca para expor o que eu sentia. E aí agora esses dias eu coloquei para fora as minhas emoções e eu falei, não, chega, né? Eu falei para acontecer alguns episódios e eu falei, olha, até aqui eu permito que você esteja. Daqui para cá eu não quero mais. Levar um choque, porque é um choque quando você se posiciona. Né? Você que nunca fala, você que nunca se expôs, você que nunca demonstrou você que nunca deu limite. Do nada tá dando limite, o que está acontecendo? Que vive é essa que agora sabe se posicionar, que vive é essa que agora está colocando limite na minha intromissão, né? Então isso assusta também. E quando assusta, se torna doloroso para ambas as partes, porque é uma cutucada, vai te cutucando e vai mexendo em feridas. Só que se eu paro quando dói, eu regrido, eu volto. E eu volto lá no início, onde eu me vejo pequena, onde eu me inferiorizo, e aí eu dou mais poder para outra pessoa para fazer aquilo que não me faz bem. Então, é importante a gente falar, claro, sempre mantendo o bom senso e a gente ter um filtro,
né? A gente ter filtros. Eu digo que hoje em dia o filtro e o aprendizado emocional tem que andar muito juntos, porque não adianta nada você ter saúde mental, ter um aprendizado mental, saber lidar com as suas emoções, se você não tem um bom filtro. Não vai adiantar de nada, porque você não vai saber lidar com tudo que você sabe. Então, eu acho que é uma linha bem tênue que você tem que aprender muito bem ali aonde que está o limite. Muito bem falado, Vivian. E agora a Aimee está aí presente, seja bem-vinda. A Aimee agora não está dirigindo muito bem. Oi, né? agora não mais, estou um pouco encharcada, né? Parecendo um cachorro molhado, mas estou aqui. Que bom, seja bem-vindo. Nós estamos falando sobre aqui as emoções, você já deve estar acompanhando. E agora, nesse papo aí que o José falou e que a Vivi também comentou, que eu acho muito interessante um ponto da nossa vida que nós, pelo menos eu vou falar por mim, que eu me preocupei quando eu vi esse trecho desse filme que eu vou passar para vocês. É um trecho curtinho, 2 minutos, mas as percepções que nós temos quando estamos na infância e quando nós estamos na vida adulta. O que na infância para nós era motivo de alegria, de realização, não necessariamente para o humano adulto, para o eu adulto, isso vai ser uma verdade. Né? Essa partezinha desse filme, o filme se chama Duas Vidas, né? É um filme antigo já, quando o Bruce Willis ainda tinha cabelo, que ele se encontra o eu de adulto com o eu criança, e o eu criança começa a fazer algumas perguntas. Eu sabe que vocês, só vou pedir um minutinho para ajeitar aqui, tá? Acho muito legal esse pensamento de a gente se vê como pessoa. Se o áudio estiver ok, só me faça um sinal de positivo, por gentileza, tá? Chester! Vem aqui, vem, Chester! Chester! Aqui, vem! Vem, Chester! Chester! Vem, Chester! Chester! Aqui, vem, Chester! Chester! Garoto, quer parar com essa gritaria? Chester! Ei! Agora! Cadê o Chester? Quem é Chester? O meu cachorro. O cachorro que eu vou ter quando crescer. O cão mais legal do mundo. Ele vai na parte de trás da minha picape, joga frisbee e está sempre do meu lado. Chester! Mais notícias, garoto. Não tem cachorro aqui. O que quer dizer? Foi o que eu disse. Não tem cachorro aqui. Eu não tenho um cachorro. Sem cachorro? Sem cachorro? Eu vou crescer e ser um cara sem cachorro? Isso mesmo. Por que não tenho cachorro? Porque eu não quero um cachorro, tá? Não posso tomar conta de um. Eu viajo muito a trabalho. Viaja a trabalho? Eu vou crescer e pilotar. Sabia que eu ia crescer e pilotar. Não. Não, eu não piloto. Na verdade, não. O que eu faço, então? Você é consultor de imagem. O que é isso? O que um consultor faz? Consultoria? Mas o que é que eu faço? Você não faz nada, manda as outras pessoas fazerem. Isso é que é divertido. Você manda nas pessoas assim, ó. Para de falar! Você não devia ter uma moça aqui? Como assim uma moça aqui? Não, moro sozinho. Você não disse que já tinha 40 anos? Eu disse que tenho quase 40. E daí? Olha, tenho 40, não sou casado, não piloto e não tenho cachorro.
vou crescer e ser um fracasso. Crescer e ser um fracasso. Eu acho que essa é a frase que demonstra bem esse pensamento, né? Quando a gente está nessa posição, quando o José pega e comenta isso, né? Que nós temos que entender e que o nosso convívio no dia a dia é diferenciado, porque a gente tem algumas crenças, o quietinho é o melhor, não necessariamente tem que ser o melhor, mas é uma crença que nos foi imposta, e aí a gente vai ter essa análise, mas uma análise muito mais forte, que eu digo, é nós nos conhecermos, saber o que nós precisamos, o que nós defendemos, quais são os nossos problemas, quais são as nossas ambições, quais são os nossos sonhos, né? E aí a mesma pessoa, só que com dois personagens diferenciados, né? E o sonho de criança era ter um cachorro, uma namorada e pilotar, né? E ele pega e diz, não tenho nada disso. Então quando eu crescer eu vou ser um fracasso, né? Olha como é enriquecedor isso quando a gente comenta e fala dessa perspectiva. Eu vou passar agora, eu vou detonar a Aimee agora, né? Vamos colocar a Aimee, falar um pouquinho também, mas eu acho interessante porque eu acho que você é a mais jovem. Bom, aí eu fico entre a Vivi e a Aimee, né? Quem que é a mais jovem? Vai falar primeiro. A Aimee ou a Vivi? Eu não sei quanto a Vivi tem, eu tenho 25, não tenho muitos problemas com a idade. Pelo 25. tipo... Meu Deus, deixa quieto. Pelo Continua no tipo... assunto da Aimee. Vamos para a Aimee, então. Aimee, Vamos para a Aimee. olha que interessante, você que está mais perto da criança do que nós, né? Nós estamos um pouquinho mais longe dessa criança, mas coisas que nos davam prazer antes, hoje já não dão mais prazer. Isso mudou porque a gente mudou ou porque a vida nos levou a um patamar onde nós tivemos que mudar de opiniões e de percepções? E as emoções atreladas a tudo isso fazem com que a gente se torne outra pessoa. O que você tem para dizer para a gente? Olha, Nelito, eu vou até completar, né, o que vocês estavam falando aí mais cedo, que quando a gente é criança, a gente é tão podado, né? E a gente foi criada por uma geração que foi muito, muito, muito podada. Então, assim, minha mãe me teve muito, muito nova, ela tinha 19 anos quando eu nasci. E assim, a gente entende, né, várias coisas e tal. Então, minha mãe era uma criança quando ela me teve e não tinha como ser diferente. Então, assim, eu lembro até hoje de uma frase que ela falava para mim, tadinha, não por mal, porque eu com 19 anos também não ia ter a menor condição, gente. Nem sei se hoje tem, imagina com 19. Mas às vezes a gente, criança, né, faz umas perguntas e tal, e minha mãe virava para mim e falava assim, pergunta idiota, tolerância zero, que era uma frase lá de um humorista da Globo, que eu nem lembro qual que é. Mas a gente é muito podado, né? E às vezes a criança chega para você cheia de sonhos, ai mãe, olha o que eu fiz, olha o brinquedo que eu imaginei e tal, nananana. E você olha e fala, legal. Ou te fala, ou ela vai, eu vou ser médica, vou ser astronauta, vou ser isso, vou ser aquilo. Mas como? Aí o adulto vai, né? Com aquela operacionalização do adulto, toda aquela parte consciente muito racional, né? Mas como você vai fazer isso? A gente não vai ter dinheiro para pagar uma faculdade, ou não sei o quê, ou nanana. Que, gente, não é a hora da criança pensar sobre o dinheiro que ela vai ter na faculdade. É a hora da criança sonhar, é a hora da criança se permitir, é a hora da criança viver, é a hora da criança imaginar coisas extraordinárias, né? Para quando ela chegar na vida adulta, aí sim, através disso, ela poder enxergar inúmeras possibilidades, entendeu? Com toda a maturidade que a gente vai alcançar ao longo da vida. Então, eu vejo isso, que as crianças estão sendo muito podadas, e a geração de hoje está sendo muito levada a esse despertar, né? Esse ser adulto muito cedo. Então, as crianças de hoje
nascem adultas praticamente, entendeu? E se esquecem de sonhar, se esquecem de viver, o brincar, a imaginação, porque tudo que a mente pode conceber, a mente pode realizar. Se a gente poda a criança já ali, já acaba com as concepções dela e acaba com o ato de imaginar, de viver, de sonhar, vai ser só mais um no rebanho, né? Vai ser só mais um na manada pensando exatamente igual. E eu vejo que a gente não precisa de pessoas que pensem exatamente igual. A gente precisa de pessoas que pensem diferente, que saiam da caixinha e que vejam as possibilidades, entendeu? E a cada minuto que a gente poda, que a gente corta ali a imaginação de uma criança, a pessoa vem toda animadinha, a gente, sabe? Não se importa, não estimula aquilo de acontecer, a gente está podando várias potencialidades que ela pode desenvolver. Então, eu vejo isso muito, 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 muito forte agora, ainda mais com os adultos de hoje, né, que tem que trabalhar sem ter jornadas de trabalho, e ser empreendedores, e ser aquilo, e ser não sei o quê, e não dormir, cuidar de filho. Então, assim, eu sei que é complicado, mas também vem aquela questão, né, se a gente não se curar, como que a gente vai conseguir ver as potencialidades dessa criança, desse ser que a gente está construindo, sem podar ela, sendo que a gente já está podado e que a gente não sabe fazer diferente. Então, eu vejo muito essa necessidade, estou vendo isso muito forte na nossa geração hoje, de pessoas que estão buscando mais desenvolvimento pessoal, de pessoas que estão buscando ler mais, porque estão vendo que assim não dá, que o negócio, o buraco está mais embaixo, então a gente tem que fazer alguma coisa com isso. Então, que a gente saiba, né, estimular essas potencialidades dessas crianças de uma forma não sendo totalmente permissiva, porque crianças precisam saber até onde vai aquele limite, mas saber estabelecer esse limite de uma forma mais condizente, de uma forma mais amorosa, mostrando possibilidades e não erguendo muros, né? Quando a gente mostra, não é assim que se faz, então que tal a gente fazer assim? Vamos fazer junto? Vamos fazer de outra forma? Deixa eu te ensinar de outra forma e a gente aprende de outro jeito. Então, assim, não construir muros, né? Mas mostrar possibilidades e outras formas de fazer. E aí, assim, naturalmente, eu vejo que a maturidade vem, que a gente vai conseguindo fazer de uma forma diferente. Novinha, mas tem um papo muito bom, né? Coisa boa. Mas é isso mesmo, Aimee, eu acho que é esse o pensamento. Nós temos que entender o outro, né? E como que nós vamos entender o outro como terapeutas, hipnoterapeutas, enfim, né? Se nós não entendemos a nós mesmos. E é como você disse, e a Vivi complementa, não construir muro, construir pontes, né? E aí tem uns ditados bem legais, ditados não, mas quando você faz a mesma coisa que o outro, né? Se o outro coloca um tijolo, você vai lá e coloca um tijolo. Quando você vê, você vai estar construindo um muro realmente, né? Zé, eu vou deixar você por último, porque não me interessa a tua idade, tá? Mas eu vou dizer que você é mais velho do que a Vivi. Eu não vou ser louco de dizer que não, tá? Entendeu, né? Então, eu vou deixar a Vivi agora comentar, também da percepção dela, porque eu acho que é isso de suma importância nós entendermos. Pai, mãe, entender o filho, não podar, mas também saber quando dizer ou não, né? Tio, tia, professor, e aí também a cultura, né, diferente. Saber a importância de estar junto com a criança. A criança que está à sua frente, mas a criança que está em você também. Vivi, a palavra é tua. Obrigada, Nelito. Eu tenho 33 anos, Nelito. Vou acabar com a curiosidade de vocês, mas isso é só número mesmo, porque aqui eu acho que eu devo ter uns 16 ainda. Habita em mim uma criança incurável, não tem jeito. Maravilhosa! Linda! E aí, o que você estava falando sobre os limites, né? É bem isso que a Aimee estava falando. Sensacional tudo que ela disse, né? Eu concordo com tudo que ela disse. E é bem isso, a gente tem que tomar cuidado. É amor, Nelito, não é puxa-saquismo, é amor. Porque realmente a gente tem que tomar cuidado para não construir pontes,
É não construir muros, né, na verdade. Porque quando a gente constrói um muro, a gente acaba criando ali uma barreira que vai distanciar somente. Se você cria muro com o seu filho, você vai distanciar o seu filho de você. Se você fizer isso com todas as pessoas dos seus relacionamentos, você só vai afastar as pessoas e quando você vê, você vai estar sozinha. Uma das culturas que mais me doeu de ver no Japão foi que lá as crianças, por conta de toda a catástrofe que tem, terremotos e tudo, os pais não podem levar as crianças para o colégio. Então, lá é muito comum você ver, em cada esquina, por exemplo, tem um agente de trânsito e crianças de 3, 4 anos indo para o colégio com o irmãozinho mais velho, de 5, 6 anos. Então, vai todo mundo sozinho para a escola, sem um pai, porque o pai tem que trabalhar, e lá é uma cultura muito fria, porque na percepção deles, se eu sou caloroso com meu filho, se eu dou amor, se eu dou carinho, se eu dou emoções positivas para ele, né, no caso, e reforço isso, se acontece uma catástrofe e eu morro, meu filho não vai ser forte o suficiente para conseguir superar e levar a vida dele adiante. Então, eu me mantenho frio, eu me mantenho distante, porque uma hora eu vou morrer e ele não vai me ter para sempre por aqui. De certa forma, compreensível, legal, mas também isso causa nas crianças um quadro de depressão muito grande. No Japão, ele é o número 1 em suicídios em crianças e adolescentes. E esse número só tem aumentado cada dia mais. Então, é preocupante você ver os dados do Japão em questão a isso. Porque realmente você vê aquelas crianças que são crianças frias já são crianças que não têm aquele contato físico, não têm a emoção mesmo aflorada, elas reprimem muito as emoções dela. E quando a gente reprime as nossas emoções, a gente se torna uma panela de pressão propensa a explodir a qualquer momento. E aí explode na depressão, explode em drogas, em vícios e por aí vai. E é muito difícil, porque, assim, para a gente que foi criado, né, dessa forma, podados, né, dessa forma, muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer. Como falar? Como mostrar para ele que isso daqui está errado e que isso não pode, sem ser, vamos dizer assim, sem criar um trauma nessa criança, né? E aí você vai ter que lidar e ter jogo de cintura para ensinar, para explicar. E eu acho que a melhor forma de você ensinar para uma criança o que pode, o que não pode, é o diálogo. É você mostrando para ela, sem ser agressivo, sem gritos, sem ser áspero, mas você colocando limites. Olha, isso aqui não pode. Não pode por conta disso, disso e disso e disso. Entendeu? Não entendeu? Então berra, libera a tua raiva, fique à vontade, chora, esperneia o tanto que você quiser. Quando você se acalmar, a gente conversa de novo. Era isso que eu fazia com as crianças. Eu trabalhei em um abrigo e era muito interessante, porque nesse abrigo eu cuidava de crianças desde 1 mês de vida até adolescentes de 18 anos. E tinha alguns que, né, como sempre, as crianças elas querem desafiar, principalmente pessoas, né, novas, como eu, que na época eu era nova, eu tinha uns 26 anos na época. Então, eles querem desafiar, eles querem cutucar para ver até onde vai o seu limite. E o que eu mais fazia era isso. Tá nervoso? Então vai. Xinga, fala, só não se machuque e não venha me bater. De resto, soca travesseiro, faz grito, o tanto que você quiser. Quando você se acalmar, aí a gente conversa como adultos, tudo bem? Terminava o showzinho deles, o showzinho não, né? Forma de falar. Mas terminava ali de colocar toda a emoção para fora, sentava, tá, o que aconteceu que te deixou nervoso? Por que você não entendeu? Era simples, era só não podia fazer naquele momento. Eu expliquei isso para você. Então, o que te causou essa raiva? Por que você ficou assim? E aí eu entendia, ele entendia também, a criança entendia o porquê e ficava tudo resolvido. Tanto que depois
eles que me procuravam para liberar a emoção, para falar das suas emoções, porque tinha que ter esse diálogo. Eu acho que isso é o segredo, o diálogo. E E o saber porquê, achei sensacional que você falou de explicar o porquê, né? Porque os adultos têm mania de falar, não, não pode, não vai fazer. Por quê? Porque não. ou Exato. porquê de sim. Porquê de sim. Sim, é bem isso. E quantas vezes eu muitas vezes eu já ouvi muito assim, mas por que não pode? Porque eu tô falando não, Simples assim, porque eu tô falando não, E isso não, para criança, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Porque isso para criança vai parecer assim, opa, peraí, meu pai falou que não, ou minha mãe falou que não, simplesmente porque ele não quer. Então, se ele não quer, ele não me ama, porque isso daqui é me fazer feliz. E se ele não quer me ver feliz, é porque ele não me ama. E aí vai criando uma teia. Exatamente, é uma teia, uma bola de neve que só vai crescendo. Ou seja, se você que está nos assistindo, ou de algum vai assistir depois, né, ao vivo ou gravado, entenda que você tem o poder de elevar a autoestima de uma criança, como você também tem o poder de destruir a autoestima de uma criança. E aí eu estou falando não propositalmente, né? Agora eu vou fazer aqui um exemplo de baixar a autoestima proposital, né? Eu vou falar então com o nono Zé Maria, né? O idoso Zé Maria. Então, olha só, é proposital isso, né? Mas muitas vezes a gente brinca, e aí eu vou dizer para vocês assim, que brincadeiras, elas são saudáveis desde que a outra pessoa também entenda que isso é brincadeira. Porque se ela achar que não é brincadeira, você vai estar magoando, ferindo as suas emoções, que é um problema sério também. Então nós, como adultos, né, Zé, temos que cuidar disso também, né? Eu não vou falar nono, porque tu não é tão velho, tu deve estar beirando aqui os 70, mas não vamos comentar, não vamos falar de idade para não ficar chato, né? Eu, graças a Deus, eu cada vez eu fico mais assim com uma... Bom, eu sou bonito por natureza, né? Não tenho o que falar muito, né? Então eu vou deixar só você complementar aí e dar mais uma aula aí para nós, Zé. Não, só vou complementar. Bom, já que vocês gostam de saber, eu não tenho problema acontecer. Então, eu já tô... Sabe aquele quadrinho que você faz assim para as crianças? Assim, até aqui você sobe, daqui para baixo você desce. Então, começa a descer. Eu já dobrei o cabo da Boa Esperança, entendeu? Ixi, agora é só embalo. Agora é só embalo. Eu já dobrei o cabo da Boa... Então, o pessoal fala, 37, 38, 39, 40, eu já dobrei. Passei do 40, estou no 45, entendeu? Então, já dobrei, já estou na descendência. Então, estamos. Então, já estou dobrei o cabo, mas brincadeiras à parte aí. Só raciocinando em cima do que a Imei falou e o que a Vivi falou, quando a gente pensa em escola, pensa em tratamento, como a gente vai calcular a quantidade de energia que é posta ali, que vai fazer uma correção sem deixar um trauma, sem deixar uma mágoa, sem deixar um ressentimento, né? A própria escola, a própria faculdade, a escola, ela sempre foi muito racional. E pelo que a Vivi fala, no Japão é racional ao extremo. É a própria escola, né? Porque o que tem de emocional? Não tem nada. Ou você faz a matemática, ou você faz a língua portuguesa, ou você lê o livro. Você lê um livro para você viajar no livro, mas você não pode pôr sua ideia. Você tem que pôr a ideia que está prevista ali nas questões que tá posta ali. Uma vez eu lembro que o Rubem Alves, grande escritor aí, doutor aí da Unicamp, ele falou, o que ele fazia com os alunos de mestrado e doutorado dele? Você tem as referências do curso lá, você sabe disso, como é que funciona, né, Lito? Ele te dá as referências lá, você lê a referência lá, você lê Daniel Goleman, lê Paulo Vieira, lê Mário Sérgio Cortella, legal. Você não vai falar em cima do Mário Sérgio Cortella, você vai falar o que você tira dos três para extrair o seu ser. O seu ser. Então, tipo assim, o que o Cortella pensa é o que o Cortella pensa, o que o Rubem Alves pensa é o que o Rubem Alves pensa. E agora, o que o Zé Maria pensa? O que o Nelito pensa lendo tudo isso? Cada um vai ter uma ideia diferente, uma criatividade diferente em cima daquilo, né? Para dar sequência na sua carreira, na sua atuação.
né? Da mesma forma que a gente está aqui. Aí, e pra você ver como é que é essa questão extrema. Eu estava vendo, tem um estudo de 2018, Vivi, eu não sei qual que é isso que você falou só das crianças e adolescentes. O Japão, ele tem o maior índice de mortalidade por 100 mil habitantes do mundo. E não é só criança e adolescente, é geral, é no geral ali. Entendeu? O negócio é no geral. E você vê que o pessoal tem aquela filosofia deles lá, oriental, da luta, né, de fazer o karatê, de fazer o kati, o kata, de manter aquela questão zen, né? Mas, tipo, por dentro você tá zen, como é que foi essa formação? Como é que foi esse tratamento? Como é que foi essa correção? É a mesma coisa. A Aimee falou assim, ó, a gente precisa saber corrigir, como falar, como conduzir uma situação, né? Como que a criança vai aceitar? E o certo seria, toda vez você revisitar, e aí, como é que você se sentiu depois? A gente pode conversar, a gente é amigo, não sei o quê. Porque muitas vezes eu chego, o Nelito chegou lá, sei lá, quebrou um copo. Falei, Nelito, seu atrapalhado, né? Seu isso, seu aquilo. Eu achei que, tipo assim, como eu tive essa criação, tipo assim, eu já tive 10 anos, né? Na minha época era assim, você sabe disso, na nossa época era assim. Então, eu já tive 10 anos. Hoje eu provavelmente não faria isso, né? Mas a emoção que vem do passado, a gente traz, né? Por causa de uma quebra de um copo, de um vidro, de um outro brinquedo, e essa emoção fica marcada na história dela ali. Só que muitas vezes ela não vai deixar transparecer, né? Então, aproveitando aqui, eu vou só finalizar em cima do que isso pode ocorrer, né? Então, essa comunicação minha, ou a maneira como foi comunicada, ou a intensidade, né? Ou a frequência que eu bati naquela tecla, pô, mas você não vai, você nunca aprende, você é muito esquecido, você, né? Você não serve para isso, você não vai ser isso. Então, essa comunicação, como que eu comunico? Eu pus intensidade? Não, mas a frequência que eu falo, né? Que você não é capaz, que você não vai conseguir, que isso não é para você. A Aimee falou, isso não é para você, você não vai conseguir, nós vamos conseguir. Então, a frequência também deixa essa marca forte, né? E que você vai se arrastar, e você vai acreditar, e aquilo vai virar uma verdade, né? Então, essa comunicação gera um pensamento, né? Você vai dormir com esse pensamento, você vai conviver o dia, ele vai ruminar na sua memória esse pensamento, né? E depois de tantas idas e voltas, isso gera emoção, né? Só que essa emoção você vai soltar para quem? Você teria que soltar para quem? Para quem falou com você. Ou para o próximo. Geralmente, se você solta para o próximo, você não descarrega totalmente ela, né? Então, essa emoção fica ali reprimida, né? E a partir dessa remoção, gera o quê? Gera crença. Né? E que crença que vai gerar? E essa crença vai influenciar no seu caráter, no seu ser, no seu modo de agir, no seu modo de conduzir aí a sua vida, ou a vida do outro, ou no seu relacionamento, né? Isso vai influenciar nos seus relacionamentos aí. Eu acho interessante isso, essa criatividade reprimida, José. A gente até brinca. E eu uso eu tenho um videozinho aqui que vai exemplificar o que você falou e o que a Vivi também falou, né? Não pode, a Aimee também comentou, mas assim, essa criatividade reprimida, né? Até que ponto eu consigo ser rápido e ágil no pensamento, porque o pensamento é mais rápido e ágil quando você tem criatividade, você consegue dar alguns pareceres. Vejam esse cara aqui, acho fantástico, né? A linha de pensamento dele. Depois nós conversamos mais um pouquinho. Só vou parar aqui e vou compartilhar. É só uma partezinha. Como eu não sei, está rodando um pouquinho aqui. O camarada tentou se adiantar em R$14 e acabou se lascando. É o João Nerval. Ô, João Nerval, você é muito doido. Não sou que sou muito doido, não. Quase R$14, né? Mas isso aí mesmo. Mas você já teve várias passagens na cadeia, rapaz. Não teve? Tive, mas não dá nada, não. Mas aí tem acho que uns 4 mandados de prisão pra você, o juiz quer você. O que é? O homem da capa preta quer você sentado na frente dele lá, explicando. Eu tô conversando com ele, com um mês eu vou lá conversar com ele, né, velho? Você lembra de mim? Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho. Não trabalho mais, não. É o seguinte, Agora você pegou esse negócio de roubar para sua profissão mesmo. É minha profissão. Obrigado.
Tem 31 anos, velho. 31, parece que tu tem 51, tu tá só um capo. Minha capa é, velho, só tô magro demais, mano. Cara, como é que você vai esperar da justiça aí? Esperar que a justiça seja feita, né? Se te liberar ou moscar e você fugir, você volta a roubar de novo. Não, mas é claro, eu não vou trabalhar. Que eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalhar, não trabalho, mas não, eu vou roubar de novo, né, velho? Rapaz, mas tá com 30 anos, mas... Roubar, ninguém tem trabalho. Vocês estão todos desempregados se eu não roubar, se o outro não roubar. Se eu não tem, ninguém tem. Quer dizer, com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego pra polícia, pro repórter. Pro repórter, pro escrivão, pra delegado, pra juiz, pra promotor, né? Tudo através de mim que sou ladrão. Pô, então você tá contribuindo aí. Eu estou contribuindo para o bem de todos, né? Isso aqui você... Eu acho muito legal esse pensamento, né? O cara é ladrão e o cara, numa entrevista, ele me fala umas pérolas dessa, né? Eu estou contribuindo para a economia, né? Eu estou contribuindo para o bem da população. Porque eu, sendo ladrão, vou dando trabalho para vocês. Então, imagine se nós pudéssemos canalizar essa criatividade positivamente, né? Fazer o que ele fez, que eu achei uma jogada fantástica, assim, né? No pensamento, na forma como ele fala, mas não para o bem, né? Mas aí já deturpando um pouquinho. Mas olha a linha de pensamento. Tira agora as coisas positivas. Olha a linha de pensamento. Cara, esse não sou eu. Vocês não têm emprego. Então, eu estou ajudando vocês. Eu fazendo o mal, estou ajudando vocês. Então, é nessa sequência, nesse pensamento que nós deveríamos começar a repensar, a entender, a compreender o que nós realmente somos e o que é que está faltando em nós, para nós sermos melhores ainda. Tá? Se nós conseguíssemos ter alguns reflexos, alguns lampejos dessa alegria, dessa criatividade, que, como diz o Zé Maria no início da live, né? Quem disse que nós sabemos tudo? Que para nós o melhor é aquele que fica quieto? Quem disse, né? As culturas diferenciadas, né, Vivi? Além deles ficarem sozinhos hoje, lá no Japão, eles têm a tecnologia, o celular, tudo isso, né? E a Aimee também comenta muito essa questão da como trabalhar a pessoa, a criança, se nós formos trabalhados de uma forma e a sociedade nos impulsiona para um caminho que muitas vezes a gente não conhece, não sabe, como a própria Aimee falou, a minha mãe não sabia como me criar, e qual de nós sabemos criar um filho, uma filha? Quem de nós sabe? A gente vai ganhando experiência, né? Claro, mas isso depois de um bom tempo, e esse tempo aí vai deixando, né, Zé, nós aí passando o cabo da boa esperança, né? Então, agora, né, a gente olha lá para trás e diz, mas como eu fui ruim, por que eu fui fazer aquilo? Meu Deus, se eu tivesse esse pensamento aquela vez, né? Mas eu vou finalizar aqui, e antes de finalizar, eu vou finalizar e daí já passo a palavra para vocês, dizer boa noite, porque já passou 1 hora também aqui, eu acho que estão me roubando tempo, estou desconfiado, né? Falar para vocês o seguinte, que nós só somos o que somos porque vivenciamos tudo o que nós realmente vivenciamos. Alegrias e tristezas, benesses e problemas de todos os tipos. Tá? Porque se nós não tivéssemos os problemas que nós temos, as dificuldades que nós tivéssemos, será que nós íamos nos conhecer? Será que nós íamos fazer o curso de hipnoterapia? Será que a gente estaria fazendo essa live hoje?
Então, todos os caminhos nos levam a um único caminho, que é onde a gente está. Então, a gente não pode desprezar também as coisas ruins. Elas têm que se tornar aprendizado. Mas elas podem se tornar aprendizado desde criança. Mas então, para finalizar, dizer o seu boa noite, eu vou começar com as pessoas mais idosas. Zé, é a tua vez. Não, primeiro as mulheres. Primeiro as mulheres. Olha, ele se jogou nas cordas. Ele se jogou. Vivi, vai lá então. Você viu só sobre sair, ó. A francesa ali, ó. Isso aí eu acho que é italiana, nem é francesa, é italiana. Liso, liso, liso. Oi, gente. É sempre um prazer estar junto com vocês. Eu sou muito grata a toda a minha história que me trouxe, como você disse, que me trouxe até aqui e me fez conhecer pessoas incríveis como você. E, gente, vocês que estão assistindo, tomem cuidado com o que vocês falem para suas crianças, tomem cuidado com as suas emoções também. Eu acho que hoje, antigamente, o mais forte é que era tido como o mais bem-sucedido, era tido como o bom. Hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, hoje quem tem saúde mental é que sai na frente. Então vamos cuidar com carinho da nossa criança interior, porque quando a gente cuida da gente, a gente também consegue cuidar do outro. Como eu sempre digo, né, Nelito? A gente transborda o que a gente tem. Então vamos transbordar coisas boas. Aqui eu tenho certeza que todos que estão assistindo e todos que vão assistir ainda tem muita coisa boa para transbordar. Basta a gente se olhar um pouquinho com amor, com cuidado, com carinho, que a gente consegue enxergar o nosso potencial e a gente consegue enxergar o quão longe a gente pode ir. E quando a gente pode ir longe, quando a gente vê esse potencial na gente, a gente traz todo mundo com a gente consegue ajudar muito mais pessoas, inclusive as pessoas que a gente ama. Então vamos se cuidar, galera, e vamos fazer desse mundo muito melhor, tá bom? Um beijo a todos, boa noite. E olha que coisa importante, né? Cuidar de quem a gente ama. E quem a gente tem que amar primeiramente? A gente. Sem se esquecer que nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Sempre. Nós somos as pessoas mais importantes da nossa vida. Eu sempre disse isso quando eu pegava os iogurtes lá da mãe, das crianças aqui de casa. Eu sou mais importante. Eles não gostavam, né? Mas vamos lá. Aimee! Estou aqui escondidinha, mas vou dar um tchau para vocês. É sempre muito, muito bom estar com vocês e complementando tudo isso daí que a Vivi disse e que o Nelito falou. É uma grande história para mim, inclusive beijo mãe, Feliz Dia das Mulheres. É a minha mãe, que com 19 anos não sabia o que fazer. Hoje minha mãe é uma grande psicopedagoga que ajuda inúmeras crianças a encontrar o seu melhor potencial, a desenvolver de uma forma diferente, crianças com dificuldade de aprendizagem, dificuldade na emoção. Então, hoje ela é uma inspiração que soube ressignificar tudo aquilo que ela viveu, e eu vejo que, assim, até para ela atender essas crianças, ela tem uma bagagem diferente, ela tem uma vivência diferente, ela consegue fazer isso com muito mais humanidade, porque ela sabe como que é difícil, né? Desafiador, muitas vezes, cuidar de uma vida. E sobre essa comunicação... Já que a Aimee fechou o microfone, palmas para a mãe da Aimee. Desculpa, eu fechei, não tinha visto, desculpa. E palmas para minha mãe, porque realmente ela é uma grande história e ela atende... Nossa, eu fico... É fantástico o trabalho que ela faz com as crianças hoje em dia. E falando em criança, eu queria, né, lembrar todo mundo aqui que está ouvindo que nós também somos crianças e também temos nossas crianças, né, interior. E a comunicação começa com a gente, a nossa comunicação com a gente. Então, errou, fez alguma coisa, né, não tão... Podia ter feito diferente, não fala, nossa, que burro, olha o que você fez de novo, você é um burro mesmo. Entendeu? Fala, Flor, vamos fazer diferente, tal, vamos, tudo bem, eu errei aqui, mas tem conserto, aprendi, e bola para frente, porque a gente é a primeira pessoa que se comunica com a gente, né? Então, se a gente não souber falar com a gente dessa forma, como é que a gente vai
educar, ou ter um diálogo, uma comunicação não violenta com quem está fora. Então, que a gente não seja crianças criando outras crianças, porque foi assim que a sociedade ficou doente. Foram adultos, né, que são crianças imaturas por dentro, que não conseguiram amadurecer e desenvolver essas potencialidades, criando outras crianças. Então, que a gente saiba fazer diferente e fazer uma geração aí mais dona de si, mais inteligente emocionalmente para conquistar o mundo. Um beijo, gente. Valeu. Nossa. Vai, Zé, tenta acompanhar agora. Tenta acompanhar essas mulheres aí. Essas mulheres aí. Tenta acompanhar, vai. Boa noite. Eu vou mandar um beijo para Dona Inês aí, que está ouvindo o filho dela aí. Dona Inês, eu vou puxar a orelha da sua uma hora aí, para o seu Antônio também, né? Para as mulheres aí do grupo aí. Mas eu vou finalizar aqui só com algumas frases aqui, tá? Que fala justamente sobre emoções, sobre esse tema que a gente estava... Só para a gente ficar como reflexão aí, né? Então, inteligência emocional de uma pessoa, o que que é? É a pessoa consciente das emoções e é capaz de regulá-las para si mesmo e para fora e para os outros. Então, é uma regulação de emoção, né? Você tem que saber regular as emoções. Então, ela vai vir toda hora e você vai regular. Aí, voltando para a convivência, né? Uma competência pessoal. O que é competência pessoal? É a qualidade de se ter consciência das próprias emoções e de regulá-las. Agora, uma competência social para a gente aqui. Competência social é a consciência e a regulação das emoções nossas e dos outros. Então, como a gente vai regular essa emoção nossa e dos outros? Então, aqui tem Steve Allen, Daniel Goleman e Daniel Kahneman, tá? Falando justamente sobre o tema que a gente discutiu aqui. Né? Então, olha só, a regulação das emoções nossas e dos outros, a consciência das próprias emoções e como regulá-las, né? E o Kahneman aqui, consciência das emoções e ser capaz de regulá-las. Então, né, são coisas aparentemente fácil, simples, mas ao mesmo tempo complicada de cuidar, né? E um abraço aí, boa noite a todos. Foi bom estar com vocês nesse momento de reflexão, de discussão aí, de aprendizado também, tá? Eu tô com vergonha, cara. Vocês estão cada vez ultrapassando aqui. Eu vou ter que começar a estudar mais, né? E aí eu vou, já que o Zé Maria me coloca aí em umas situações não muito confortáveis, né? Que fica, porque o Daniel Kahneman, porque o Cortella, porque Jesus Cristo, porque... E aí eu também vou ter que buscar, né? Recentemente eu tô lendo aqui um livro do Cortella também, né? Qual é a tua obra? Que tem duas frases que eu acho bem interessante, né? É preciso aprender a aprender. Então, isso eu acho que nós temos que começar a entender o que nós somos, como nós somos, quem nós somos, e começar a aprender como melhorar, como fazer, como ser pessoas melhores. Então, o aprendizado tem que ser contínuo, né? E outra coisa que ele disse, mudar é complicado, sem dúvida, mas o acomodar é perecer, é ficar. Então, aí tem uma frase que daí eu não sei de quem é, né? Mudar dói. Continuar como está, dói. Então, escolha uma das dores e pare de reclamar. Eu acho que é o que nós temos que fazer aí nesse nosso dia. Ou seja, você quer fazer? Vai lá e faça. Mas para de reclamar e colocar a culpa nos outros. Tá? Já te dou a palavra, Vivi. Eu só quero complementar uma coisa que a Aimee falou, né? E antes de dar boa noite aqui para os que estão acompanhando, a Aimee falou que a tua mãe, Aimee, é psicopedagoga, né? Então, tu perdeu de longe para mim, porque a minha mãe, ela não tem formação, mas ela é psico, tudo que tem, um monte de coisa. A minha esposa as minhas filhas são, porque diz que para me aguentar, elas têm que fazer um serviço danado, tem que ser muito bom mesmo. Diferenciado, né? Esse trabalho aí. Esse diz que tem que ser feroz. Então, é a prática. Fala, Vivi. Só complementando isso que você disse, né, sobre
ficar parado dói, a mudança dói, escolha um caminho e que doa menos, né? E pare de reclamar. Muitas vezes a gente fica desmotivado por escutar críticas das pessoas. Então a gente para com a nossa evolução, porque fulano de tal falou que vai ser difícil, Beltrano falou que eu estou iludido, falando que isso não vai dar certo, que isso e aquilo. Gente, pessoas para criticar sempre vai existir, até porque se eles verem que você está evoluindo, eles vão se sentir na obrigação de evoluir também. Ou então aquilo vai incomodar eles. Poxa, ela que era a caçula, no meu caso, a caçula de casa, a pirralha que não fazia nada, está crescendo? Peraí, como assim? O que está acontecendo? Então, eles se veem no dever de, opa, eu vou ter que me mexer também, eu vou ter que sair da minha zona de conforto. E também, gente, aprendam. Nunca aceite críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. Essa é uma frase do Thiago Nigro, do Primo Rico, e que está regendo a minha vida. Quando a gente para de se preocupar com a crítica construtiva do outro e começa a perceber, opa, peraí, o que ele construiu? O que ele já tem na vida para estar falando isso para mim? Você para de se culpar e você, aqui, ó, foca e vai em frente. Então, gente, vamos parar de dar ouvido para quem nunca construiu nada e vamos construir o nosso futuro e realizar os nossos sonhos, porque gente para criticar sempre vai ter. Meu Deus do céu, é só gente falando e colocando autor e não sei o que. Daqui a dia eu vou trazer alguém aqui para falar. Ó, fala você já de uma vez. Né? Mas que bom, gente, que bom. Tá? Eu acho que para finalizar aí, agradecer cada um que deixou aí um tempinho para assistir um pouquinho dessas nossa conversa aí. Então, aqui quem mandou mensagem que a gente vê, né? A dona Inês, né, Zé Maria? A Janete, que é minha esposa. Eu casei bem, gente. Eu casei bem. E isso eu posso dizer assim, ó, de convicção, eu casei bem. Ela que não deu muito certo o casamento. Ela se quebrou um pouquinho ali, mas tudo bem também, né? O Luiz Carlos também, meu compadre. Obrigado por estarem aqui, vocês todos que estão assistindo. E para finalizar, dizer o seguinte, gente. Sucesso não vem da noite para o dia. Sucesso não é você acordar, hoje vou fazer e mudei. Sucesso é batalha. Sucesso é suor. Sucesso é calo na mão. Sucesso é você cansar o teu corpo. Porque Usain Bolt, ele até fala o seguinte: eu treinei por 4 anos seguidos, todos os dias, para conseguir correr abaixo de 10 segundos os 100 metros. Aí vem alguém, treina 2 meses e não consegue e desiste. Ou se vocês querem o Tiger Woods, né? Tiger Woods diz também, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Ou até o próprio Cortella, quando a filha pergunta para ele, diz assim, pai, mas eu gostaria de ser que nem você, assim, ter essa facilidade de falar, a facilidade de me comunicar. Ele disse, mas essa facilidade veio depois de 30 anos treinando e fazendo o que eu faço. Ou seja, não desista. É muito cansativo, mas lá no fundo você vai ver as mudanças que você precisa. Gente, um grande abraço. Deus abençoe sempre e vamos sempre nessa luta. Segunda que vem. Tchau, tchau.